Sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Thaís, sou lash profissional e agora nós vamos fazer o cantinho interno e o canto externo dos olhos para que vocês tenham o seu cantinho perfeito. Vamos então começar esses cílios. Eu venho com a espuminha para higienização. Aqui eu estou utilizando a espuminha da Cherry. Passo bem nos cílios como se estivesse escovando ele. Pego um pouquinho mais, já que essa espuminha é mais densa, mais sequinha, e vou pro outro olho. Não preciso passar tanta espuma, tá? O segredo aqui é a forma com que a gente aplica. Para não perder tempo na higienização, eu já faço os dois olhos juntos. Vai colocar espuma, coloca nos dois olhos. Vai enxaguar, enxágua os dois olhos. E assim vai. Aqui eu já retirei o excesso da espuma com papel. Essa parte é importante para que você não precise ficar jogando muita água. E agora a gente vem com o papel do lado, fazendo uma conchinha. E eu vou esguichar a água do cantinho até o final dos cílios. Aqui eu estou fazendo de uma forma lenta, calma e explicativa por conta da gravação, mas eu já vou pro segundo olho e já enxago ele. Vocês percebem que mesmo fazendo dessa forma, não demora muito a minha higienização. A higienização ideal para você conseguir ser rápida, ela deve durar no máximo 5 minutos. Se a cliente ela tiver com um tipo de rímel ou alguma coisa do tipo, aí a gente pode passar um demaquilante e depois fazer a higienização. Venho agora com o ventiladorzinho e a escovinha para secar. Seco bem, vou penteando os fios, direcionando ele para cima. Do outro lado vou fazer a mesma coisa e eu só cuido na hora de fazer essa secagem com a escovinha. Ela não tem nenhum protetor nada ainda nos cílios. Então, eu preciso cuidar com essa pele de baixo, né? Que ela é um pouquinho mais fina, para não ficar arranhando com a escovinha. Porque a escovinha também causa um desconforto, caso a gente fique batendo a escovinha na pele. Então, eu venho penteando somente os cílios mesmo, evitando de ter contato com a pele. Vocês viram que a higienização foi bem rapidinha. E agora eu vou passar um cotonete embaixo dos cílios para tirar o restante da água. Ele vai puxando. Porque mesmo com o ventilador ainda dá uma sensação de olho molhado. Você pode passar tanto o cotonete quanto o papel aqui nessa região, entre a linha ciliar. Agora eu vou fazer a aplicação do pad em gel. Peço para ela abrir os olhos. Aqui eu tô tirando o pad, mostrando para vocês de uma forma com que ele não fique tão difícil de sair, tirando ele com a luva. Então, ela abre os olhos, olha para mim. Nunca peço pra ela olhar pra cima, porque geralmente a gente tem a luz do teto, né, a luz do ambiente. Se ela ficar olhando pra luz do ambiente, pode incomodar. Então eu peço pra ela olhar pra mim, que é a melhor forma. Acomodei os pads ali, pegando só a pontinha dos cílios dela mesmo pra segurar. Não leve em consideração tanto que o pad segura, porque ele não tem o formato de um olho certo, né? Então aí a gente vem com a fitinha pra fazer um acabamento. Aí, com a fitinha, eu faço como se fosse um formato de X. O ângulo da fita vai depender muito de cada formato de olho, mas pode perceber ali que ele fica como se fosse um X. Dessa forma, eu consigo pegar tanto o canto interno quanto o canto externo, com a fitinha. Esses cílios, eles ficam bem escondidinhos, esses fios de baixo. A partir do momento que eu conseguir colar, eu já peço para ela fechar os olhos, para eu conseguir fazer o ajuste com os olhos fechados. E também para não incomodar muito ela, né? Porque a sensação de ficar com o olho aberto muito tempo, sem piscar direito, é muito ruim. Às vezes a cliente pode até lacrimejar nessa hora. Agora eu venho com uma caneta gel branca para marcar o mapping do formato de Fox. Vou pedir para ela abrir o olho novamente, para eu marcar o formato de acordo com a íris dela. Pedir pra ela olhar reto, pedir pra ela olhar pra mim. E ali eu vou começar a fazer a marcação do início e do final da íris. Eu vou utilizar essa marcação com o mapping que vocês já vão ver. Marco ali um pouquinho pra cima dos cílios da linha ciliar. Depois eu só venho com o cotonete molhado, um pouquinho úmido, e a gente consegue tirar essa marcação. Agora eu venho com a nossa caneta de marcação de mapping e vou transferir essa marcação da pálpebra, que tá ali com a canetinha branca, pro molde pro pad. Faço os risquinhos dessas divisões. E agora eu vou fazer a marcação do final do olho, do canto externo, e vou fazer a marcação do primeiro pelinho útil também, do início dos olhos. Tudo que eu faço de um lado, eu repito do outro lado.
Relembrando que nem todos os fios eu pego os pelinhos que são mais úteis. Se tem algum pelinho no canto que ele é muito torto para dentro do rosto, para a direção do nariz, ou se no canto externo é um fiozinho que tá muito separado dos outros, ou muito amassado por conta do fato dela dormir ali daquele lado, a gente não utiliza esse pelinho, porque senão ele vai ficar meio caidinho pro lado. Aqui nesse caso tem alguns cílios do final que eu acabei não pegando. Mesmo sendo Fox, ele ia ficar muito diferente esses fiozinhos da lateral, ia ficar muito sem direcionamento. Agora eu venho marcando um mapeamento que eu vou deixar aqui pra vocês. Fiz esse mapping do tamanho 7 até o 12. No início da marcação do olho eu coloquei o número 7. Depois eu segui com 8 e 9 no centro da marcação. E no final seria o 10, 11 e 12. Pra dar aquele gatinho bem puxadinho nesse Fox. Em menos de 6 minutinhos já finalizei aqui a preparação. Nesse caso aqui eu não vou passar o primer, porque como eu utilizei a espuminha da Sherry, que ela já tem um pH um pouquinho mais alcalino, e os cílios dela, ele é um cílio já com uma cutícula mais aberta, eu não vou precisar usar o primer. Eu vi aqui que é um cílios bem opaco, uma cutícula bem aberta. E aqui eu já começo então a aplicação, deixei a plaquinha do lado, o anelzinho e a pinça nas minhas mãos. Eu vou mostrar aqui pra vocês, vai ficar um pouco mais repetitivo, né, porque a gente sabe que os cílios, ele é movimento repetitivo, mas a gente precisa prestar atenção nos movimentos. Eu venho, pego da placa, passo na cola e colo o fio. Esse vai ser o movimento que vocês mais vão ver. Vou fazer a aplicação de alguns cílios espalhados aqui no meio, só pra eu sentir como que tá a cola, a velocidade, a umidade aqui do meu ar. É o primeiro atendimento do dia, então eu vou colocar aqui alguns fios espalhados e aí depois qualquer coisa eu faço na sequência, que é o que eu costumo fazer. Caso a cola esteja um pouco mais lenta, a secagem demorando, eu não perco tempo, eu seguindo em sequência, eu vou fazendo aleatório até dar tempo dela secar lá sozinha. Lembrando sempre de seguir bem os passos aqui, tirando o fio adequadamente para que ele não estrague, né, para que você não perca o fio, desmanchando ele. Passando no centro da bolinha da cola, não arrastando o fio nas bordas do anel, para não retirar a cola, né? A gente precisa que o fio saia limpo, mas sem ficar limpando ele no canto do anel. E sigo colando. Sempre que eu colo, eu faço uma pressãozinha, conto 1, 2, 3 e solto. Quando eu vou tirar a pinça, eu solto ele pela lateral da pinça. Eu não puxo a pinça para cima, assim como a gente costuma fazer. Sempre vou prestando muita atenção nos micromovimentos que eu faço. Aqui eu fiz de uma forma mais lenta para explicar para vocês. Eu tirei a pinça de isolamento, peguei o fio de uma forma lenta, passei na cola e fiz a aplicação e depois ainda fiquei mexendo ali nele. Vou lá, arrumo a pinça, tiro um fiozinho, tiro o outro. Isso daqui tudo faz a gente perder tempo. Então a gente tem que prestar muita atenção nesses micromovimentos. Olha o tempo que eu demorei para voltar a pinça de isolamento. A pinça de isolamento, ela não deve sair ali de cima dos olhos. Agora eu mudei aqui pra gente ver o que realmente importa na questão do vídeo, a aplicação do canto interno e do canto externo. Vou trocar aqui a gota da cola. E vamos seguir lá. Eu direciono a cabeça da cliente, porque o canto interno, esse do olho direito, ele é um pouquinho mais difícil de fazer por conta da posição das mãos. A gente não tem muita posição ali na pinça de isolamento, então eu preciso colocar ela mais de lado. Eu sempre confiro também aqui embaixo do pad, pra ver se o pad tá certinho. E tá vendo que ela não fica certinha? Ela fica um pouquinho mais de lado. Se ela ficasse certinha, ela ia ficar dessa forma. Então, eu venho puxando ele mais de lado mesmo, pra não correr o risco aqui de demorar muito aqui nesse canto. A minha pinça, ela isola praticamente de lado ali no cantinho, pra eu conseguir fazer essa aplicação desses cílios aí. Pra mostrar aqui pra vocês, eu vou utilizar uma fitinha fininha pra puxar também os cantinhos, pra que eles apareçam melhor. No olho esquerdo ali, eu quase não tô tendo visibilidade dos fios do cantinho, que eles estão bem escondidinhos ali, alguns até entram pra baixo do pad. Então, eu venho com a fitinha mais fininha pra puxar. Posiciono assim na pálpebra, puxo na fitinha de lado, porque daí eu consigo uma abertura melhor e um isolamento melhor desses cantinhos. Pode puxar ali sem medo na lateral, não vai machucar, não vai dar nada ali. Não vai abrir os olhos, não vai arder, porque eu tô puxando na lateral. Agora a fitinha puxando um pouquinho pra cima, essa eu preciso ter um pouquinho mais de cuidado pra não abrir os olhos dela. Puxo ela ali pra cima, prendo na pele, na testa, passo por cima da sobrancelha, não tem nenhum problema, que essa fitinha fininha ela não tem tanta aderência, né, na sobrancelha.
Agora eu vou acelerar um pouco o vídeo para mostrar para vocês que não tem muito segredo de fazer o cantinho interno do olho esquerdo. Talvez você sinta um pouquinho mais de dificuldade no canto externo, no olho esquerdo. Mas também é questão de posição de mão. Vocês podem reparar ali que minha posição, ela tá apoiando na lateral do rosto dela, ali daquela forma. E é daquela forma mesmo que ele vai apoiar até eu finalizar esse canto externo. Não apoio ele muito na testa, eu sempre apoio ali quase do lado do olho dela, meus dedos. Com a velocidade acelerada, vocês conseguem ver a questão dos micromovimentos. Repara que eu quase não tiro a pinça de isolamento do lugar, ela só vai movimentando de um lado para o outro, mas ela não sai ali da cabeça dela. Agora eu finalizei o cantinho interno e vamos pro cantinho externo, e agora sim a pinça sai e bora pro outro cantinho. Repara nos meus dedos apoiando ali na lateral da cabeça dela com a pinça de isolamento. É como se eu colocasse os dedos em cima da têmpora dela ali. A pinça também fica um pouquinho de lado. Agora eu vou vir pro olho que a gente tem maior visibilidade, que é o olho direito aqui por conta da posição da câmera, então fica mais fácil de vocês verem. Vou acelerar novamente o vídeo porque esse movimento ele é repetitivo. Repara também que a minha pinça de isolamento, ela fica também um pouco de lado ali no canto externo, tá? Então não fique pensando muito que o fio ele precisa estar exatamente isolado no centro da pinça. Às vezes você empurrando o pelinho pro lado e ele, na hora que você for colar ele não encostando no fio do lado, não tem nenhum problema. Vou mostrar aqui de uma forma mais próxima aqui pra vocês. Repare agora na questão do isolamento. Esse pelinho eu deixei ele exatamente isoladinho no meio da pinça ali. Minha pinça ela tá um pouquinho de lado, seguindo ali a curvatura do canto externo. Joguei pro lado, peguei outro pelinho e vou encaixar ele ali. Fiz uma pressãozinha para que o fio ele tenha maior durabilidade, né? Jogo pro lado e venho isolando. Encostei, faço a pressãozinha, ele tá lá secando enquanto eu pego outro fio. Repara que eu uso também o dedo ali para isolamento, para segurar esses pelinhos pro lado. Você pode usar dedo, você pode usar fita, você pode usar pinça, tudo que for facilitar seu isolamento. Não fica bitolado em fazer um isolamento perfeito com uma mão só, que você vai acabar perdendo muito tempo. A gente precisa fazer o isolamento perfeito, mas não importa a forma que a gente faz. A gente só precisa certificar que não dê nenhum estique ali. E nisso eu sigo com o movimento da mesma forma. Tô deixando aqui para vocês fixar esse movimento. De fazer a pressão no fio. Na hora do isolamento, colocar pro lado. Ó, eu utilizei a mão para apoio, para auxiliar. Coloco o pelinho, faço uma leve pressão. Repara que a pinça de isolamento não sai, ela não vai para longe do vídeo ali. Ela mantém em cima dos olhos até achar meu outro pelinho que eu vou isolar. Nesse caso aqui eu isolei apenas um lado. Isolando apenas um lado de novo, puxei o outro lado com a mão. Não colou, eu encostei muito rápido ali nesse caso. Mas a gente não desiste, a gente vai lá, pega o pelinho, outro, e cola de novo. Repara também que sempre que eu vou arrumar um fio, eu arrumo ele pela pontinha do fio, eu não coloco a pinça encostada ali na cola, porque se eu encostar na cola, vai sujar minha pinça de aplicação. Coloquei ali um pelinho errado. Isso daqui, gente, eu deixei pra mostrar pra vocês que a gente comete erros também, ó. Coloquei num pelinho que encostou em outro ali, fui lá e descolei. Esses movimentos também que quando a gente erra de colar, depois ter que descolar e arrumar, isso faz a gente perder tempo também. Repara ali que eu já poderia ter colocado pelo menos uns 2 fios ali. Mas como eu tô fazendo um procedimento super rápido, isso também pode acontecer aí no seu procedimento. Não tem nenhum problema. Já estou finalizando aqui, encostei o pelinho, fiz pressão. Vou pro próximo, pegando o outro fio ali. Repara que eu peguei super rápido esse fio aí. Colei, vou pro próximo. Pronto, achei alguns fiozinhos aqui, vou colar. E já tô finalizando aqui esse cantinho. Repara aqui como foi super rápido colar esse canto. Sem acelerar, sem nada aqui pra vocês verem.
Agora eu vou fazer uma conferência de stick. Tô cismando aqui que tem um stick aqui nesse canto aqui, mas não tem. Segui aqui fazendo uma conferência de stick. Agora, como tá tudo colado, esse canto externo, meio, só falta o cantinho interno. Eu vou fazer uma conferência aqui pra ver se tem algum stick no meio do olho, se falta alguns cílios, percebi que falta ali. Vamos colar os fiozinhos que falta e pronto, cheguei ali no início. Vou conferir o pad pra ver se tá tudo certo, se não tem pelinho do cílios inferior ali em cima. Penteei também, né, pra dar um acabamento menor. E vou posicionar aqui pra vocês conseguirem ver. Então, bora lá colocar a fitinha pra gente conseguir ver bem esse cantinho. A fitinha também não é obrigatória, se você consegue fazer o isolamento do cantinho sem a fitinha, não tem nenhum problema. Mas aqui é uma dica pra te ajudar, pra você economizar tempo de aplicação, pra você conseguir fazer esses cílios mais rente à raiz. Porque se o cantinho ele fica distante da raiz, ele vai ficar uns cílios baixos, vai ficar aqueles pelinhos pra baixo. Então, a gente vem aqui com essa fitinha puxando pra lateral pra fazer a abertura desses fios, melhorar, me ajudar ali meu isolamento. Puxo bem ali, não tem nenhum problema de puxar bastante. Agora eu vou vir com a fitinha em cima da pálpebra dela, puxando pra cima. Nesse daqui eu tô um pouco mais de cuidado pra não puxar todo o olho, pra não abrir, né? E olha que visão maravilhosa que a gente consegue desses cantinhos. Vou ajeitar aqui o pad também pra ver se tá tudo ok e se não tem fios de baixo aqui em cima, ó. Tá perfeito, todos os cílios do cantinho visível, não tem excesso de pele em cima. Tá tudo ali bem certinho e eu consigo fazer a aplicação de uma forma bem visível. Olha quando a gente abre, que bonito que fica, os fios bem isoladinhos. Acelerei aqui pra vocês reparar que minha pinça, ela tá de lado, ela continua meio de lado nesse olho. Com um lado eu tô isolando mais com a mão na hora que eu pego. E a minha pinça, ela continua ali. Como já é o final do procedimento e eu tô super rápido, eu tô fazendo aqui de forma intercalada. Então, eu sigo isolando, colando o pelinho. Encosto, faço a pressão. Nesse caso, eu vim até ajeitando aqui pra conferir se tá tudo certinho. É melhor, gente, a gente perder tempo encostando o fio e segurando um pouco do que depois ele soltar e eu ter que arrumar ele. A gente perde muito mais tempo com isso. Vou fazer aqui de forma aleatória, porque tô deixando a cola secar ali bonitinho. Segui aí com a sequência de aplicação. Tô fazendo ele do canto externo pro canto interno, né? Ou seja, aqui nesse caso, do meio dos olhos, pegando bem o cantinho. Pra puxar ali esses do cantinho bem ali pra lateral, pra conseguir fazer um isolamento legal aqui. Puxo ele, encosto, faço uma pressãozinha. É importante que ele esteja bem colado. Demorei ali com um pelinho pra colar, mas era um fiozinho muito pequenininho. Mas mesmo assim eu tento pegar ele, porque pode ser que ele faça a diferença ali nesse início, já que o início ele tem só uma camada de pelo. Esse primeiro pelinho aqui, ele deu errado, ficou tortinho ali. Já tirei ele, que eu vou trocar ele. Isolo novamente e venho com outro pelinho pra colar nesse primeiro pelinho. Pronto, agora deu certo. Soltou aqui outro pelinho. Soltou ali mais um fio e eu quero fazer a aplicação dele novamente, porque eu quero manter esses cílios bem cheinhos e fazer a aplicação dele 100%. Aqui, se eu quisesse finalizar esse procedimento, já tava ok, mas eu gosto de fazer uma conferência muito boa no final do procedimento. É isso que é o detalhe, né? O que a cliente leva pra casa. Então, eu vou fazer essa conferência, vou colar os pelinhos ali que tem ali no meio dele, sem colocar. Finalizei agora o procedimento, vou passar a escovinha e vamos passar o finalizador para deixar esses cílios bem blindados. Esse finalizador que eu tô usando, ele é no conta-gota, então coloquei uma gotinha aqui no pad e vou vindo passando no olho esquerdo, depois no olho direito,
bem próximo à raiz. Passa também como se estivesse varrendo, mas não leva até as pontas. Tem que passar só onde tá a cola mesmo, porque é isso que vai aderir. Passo por cima, passo por baixo. Venho entrando ali mais ou menos entre os fios, né? Deixo ele bem aplicadinho. Não precisa encharcar muito também não, porque se você encharcar muito o fio agora, ele também tem a tendência de cair. Lembra que a umidade demais faz cair, mesmo que seja com o finalizador. Com alguns finalizadores, se eu aplicar demais, acaba até ficando branco os cílios, então precisa ser bem pouquinho mesmo. Agora eu tô aqui secando, bem sequinho. Agora sim é a hora de você pentear, não é colando 10 pelinhos e penteando, porque senão faz você perder tempo. O ideal é você pentear quando termina o canto interno, termina o canto externo e o centro, e quando finaliza o procedimento. Mas colar um pelinho, olhar pra ele, pentear, admirar, vai perder tempo. A gente precisa prestar atenção nos micromovimentos. Agora eu vou tirar aqui as fitinhas. Repara aí que a fitinha, ela sai super sem machucar ali a sobrancelha. Mesmo assim eu seguro ali na pele. Caso ela tenha uma aderência um pouquinho maior, ó. Não vou tirar sem segurar a pele. O cantinho ali, ó, já tava quase soltando. Vou segurando aqui, eu senti um pouquinho mais de resistência. Mas tirei sem muito atrito. Vou olhar com um espelhinho menor agora, igual aqueles espelhinhos de dentista. Tem vários formatos também, mas o que importa é um espelhinho que dê pra você ver a parte de baixo. Vou olhar ali pra ver se não ficou nada na linha d'água. Se não tem nenhum pelinho colado no cílios inferior, vou descolar se tiver algum pra descolar nesse momento antes de tirar a fita, porque depois que tirar a fita a cliente tem mais sensibilidade. Eu achei um aqui no cantinho, consegui tirar. E agora vamos tirar o pad. Pra retirar o pad, como eu não faço muito sanduíche com fio natural, eu consigo ver se eu consigo tirar ele inteiro. Aqui nesse caso não saiu inteiro. Eu tirei ele, senti resistência e senti resistência de novo mesmo tirando a fitinha, porque eu tava tirando a fitinha errada. Agora eu vou tirar a fitinha de cima. Descolou. Mais uma penteada antes dela abrir o olho. Repara ali que eu fui rápido com a escovinha e ela até sentiu. Então essas coisas também a gente tem que cuidar para não causar tanto desconforto também na cliente. Eu nem encostei na pele, só encostei na parte dos cílios mesmo e ela assustou. E olha que lindinho que ficou esse fox no final desse procedimento. E bora ver esse resultado, que maravilhoso. Finalizamos então esse procedimento, a colagem do canto interno e o canto externo. É normal acontecer algumas ocorrências ali, por exemplo, de colar algum fio do fio inferior e a gente precisa ter a dinâmica de fazer esse descolamento. E nós fizemos também a aplicação do finalizador. Nós vimos também nesse vídeo a retirada do pad, do protetor, que também é importante a gente retirar de forma delicada. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui abaixo, curte o vídeo pra gente entender que ele está te ajudando, pra gente produzir mais vídeos assim. Deixem sugestões também de vídeos, se inscreva no canal e ative as notificações. Siga também nas redes sociais, no Instagram, vou deixar aqui embaixo.